abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios 3, amém? Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, é noite de nós adorarmos o Senhor Jesus, amém? Provérbios 3, aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Provérbios está depois de Salmos. Salmos fica quase no meio da Bíblia, meio olhando, quase no meio da Bíblia, né? Provérbios 3 diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nessa noite, Senhor amado, nos colocamos diante do Senhor, dando início nesse culto, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar em cada coração nessa noite, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, ó Deus, tomando os louvores nas Tuas mãos, a palavra, meu Deus, que tudo seja para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Então nos abençoe, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão? Vamos receber os louvores, o culto de louvor, de forma bem forte para Jesus. Amém?
Lembre-se que hoje é domingo de adoração ao Senhor. Que você não é proibido de dar glória a Deus. Se você trouxe o seu melhor para o Senhor essa noite, entregue tudo a Ele nessa noite. Aleluia. Que você venha meditar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Recebo
para glorificar e exaltar o nome dele. Por isso, abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Amém? Hoje nós temos apresentações, né, das nossas crianças, abençoada por Deus, o nosso maior presente, né? A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, né? E o Senhor nos dá uma herança porque Ele confia em nós, porque Deus ainda confia no homem, amém? Livro de Gênesis 49, os irmãos podem ficar à vontade para glorificar a Deus, amém? Glória a Deus! Aleluia, nós tivemos o tema da campanha Quebra de Maldição, né, na semana passada, onde Deus fez grandes maravilhas, né? E hoje também eu quero testemunhar para a glória de Deus, né? Ontem eu finalizei o meu curso, né? Agora eu faço parte, né, da Associação de Psicanálise em todo o território brasileiro. Então, para a glória de Deus, foram quase 6 anos de estudo na psicanálise. E para a glória de Deus, ontem eu finalizei o meu curso, amém? Então agora eu sou pastora e psicanalista florescente. Já posso começar a atender. Uma pena que não vai dar para me atender esse ano, porque eu estou com a minha mãe que não está muito bem, né? Eu teria que estar programando, mas se Deus quiser, ano que vem, eu vou estar atendendo. Porque na psicanálise a gente aprende, porque eu, como pastor, eu vejo o lado espiritual das pessoas. Psicanalista, eu já vejo o interior das pessoas, eu já vejo o psique das pessoas, eu já vejo o inconsciente, o subconsciente da pessoa. Então, glorifico a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Não foi fácil, né? Eu comecei a estudar em 2014. Quando deu 2015, eu passei por uma cirurgia, tive que parar o estudo. Voltei a estudar. Em 2016, tive que parar o estudo, porque meu esposo passou por uma cirurgia. Eu tive que parar, depois eu voltei a estudar. Esse ano também eu tive que dar uma parada por causa da minha mãe. Mas para a glória de Deus, quando a gente persevera e quando a gente determina algo na nossa vida e coloca Jesus na frente, a gente consegue, amém? Demorei mais do que os meus colegas que fizeram com 4 anos, né? 4 anos, 3 anos e meio, eu demorei 6, mas por causa desses contratempos, mas eu estou aqui hoje. Hoje eu posso glorificar a Deus e apresentar, né? Já levei a minha documentação, a minha carteirinha, posso abrir um consultório, já posso estar atendendo, estou dentro da lei, sou formada para a glória de Deus, amém? Então eu quero dizer para você, você que tem sonhos, não desista, porque todos os sonhos, irmão, não vão ser fáceis de ser realizados, mas quando você é persistente, você acredita e você determina, Deus faz os seus sonhos se tornar realidade para a glória de Deus, amém? Eu tinha que testemunhar, né, porque é algo muito grande e a gente tem que contar bênção, né? Às vezes as pessoas contam só derrota, só tristeza, e nós temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E se Deus não está com a gente não consegue nada, amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis 49, nós vamos ler no 22, amém? Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura e o fecharam e o aborreceram, o seu arco porém susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pé de Israel, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós apresentamos o Senhor esta palavra nesta noite e pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, ó Deus, derramando o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos fortalece, Senhor amado, e fala conosco através da Sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, podem se assentar, glorificando a Deus com suas palmas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, todo mundo conhece a história de José. A história de José é uma história que nos ensina a ser sonhador, nos ensina a não deixar ninguém roubar os sonhos que Deus coloca na nossa vida.
Porque todo sonho, quando é sonho, sonho significa coisas boas. Jamais você vai sonhar uma derrota na sua vida. E todo sonho que é bom, ele vem da parte de Deus. Mas para o sonho se concretizar na nossa vida, nós temos que continuar sonhando. Nós não podemos deixar ninguém frustrar os nossos planos. Nós não podemos deixar ninguém impedir o nosso sonho. E a palavra de Deus nos diz que José era um jovem de 17 anos de idade. Um jovem sonhador. Um jovem a qual o seu pai amava muito. E todo sonhador, ele contra ele. Todas as pessoas que sonham, que planejam, sempre vai ter alguém para se levantar contra o seu sonho. E o mal de José é que quando ele sonhava, ele contava para os seus irmãos, ele contava para o seu pai, para a sua mãe. Um dia ele sonhou e ele disse na mesa do café da manhã, eu imagino, ele disse: pai, mãe, essa noite eu tive um sonho. E os seus pais perguntam: que sonho você teve, José? Ele diz: olha pai, mas mãe, eu sonhei que estava a lua, o sol e tinha 11 feixes de lenha. Mas porém a lua, o sol e os 11 feixes de lenha se inclinavam perante mim. Naquele momento Jacó ficou bravo com José, porque Jacó entendeu, ele disse: olha, o sol e a lua é eu e a sua mãe. Os 11 feixes são os seus irmãos. Jamais eu e a sua mãe vamos nos render aos teus pés. Jamais nós vamos nos prostrar diante de você. E passou-se o tempo e José foi contando para os seus pais, contando para os seus irmãos os seus sonhos. E aquilo trouxe uma raiva, uma ira, uma inveja no coração dos seus irmãos. Porque José tinha 11 irmãos, com José eram 12. Jacó foi pai de 12 filhos, foram 12 tribos. E a palavra de Deus diz que de repente os irmãos de José, eles se preparam para sair. Eles se preparam para fazer os trabalhos e vender ovelha, e vender queijo, buscar lenha, os seus afazeres ali do seu pai Jacó, porque Jacó já estava com a idade avançada, Jacó já era velho, e um velho, um senhor de idade que tem 12 filhos naquela época. Então os filhos que sustentavam a casa, os filhos que iam fazer aquilo que o pai fazia quando estava novo. E a Bíblia diz que quando o jovem tinha por volta de 17 anos, esse jovem ele não era obrigado a trabalhar. Esse jovem ele ficava dentro de casa, ele poderia dormir até mais tarde, ele não tinha obrigação de fazer serviço nenhum, principalmente se ele fosse o caçulo da casa. E a Bíblia nos fala que José era o caçulo da casa. Ele era a rapa do tacho, ele tinha 17 anos. Mas quando dava as 3 horas da manhã, quando dava as 4 horas da manhã, os seus irmãos se levantavam para ir trabalhar. E José acordava e ficava atrás dos seus irmãos. E os irmãos olhavam para José e diziam: ô menino, vai dormir, ainda é de madrugada, vai dormir. E José dizia para eles: não, eu vou cuidar das ovelhas de papai, eu vou alimentar as ovelhas de papai que está aqui atrás da casa. E assim era José, era um menino trabalhador, era um menino responsável. O pai nem precisava de pedir ele para cuidar das ovelhas, que ele já sentia na obrigação de levantar, enquanto seus 11 irmãos, José ia cuidar das ovelhas do seu pai. E ali se passava um tempo, e a Bíblia nos fala que Jacó amava José. E quem ama, irmão, sempre demonstra o amor, não é isso? Quando a gente ama, a gente tem que demonstrar. Às vezes tem pessoas que não demonstram amor porque acham que é fraqueza. Um homem, quando ele ama uma mulher, ele às vezes, não é todos, ele acha que se ele falar com a mulher que eu te amo, ele está sendo fraco. Às vezes uma mulher também, com o seu orgulho, ela deixa de falar com o seu amor que ama ele, porque acha que é fraqueza. Mas nós aprendemos que quem ama declara o seu amor. E nós temos que aprender isso, porque nós vivemos num tempo que a gente não declara um para o outro que a gente ama. Às vezes você ama sim, você não deixa de amar a pessoa, mas às vezes você não fala que ama, você não acaricia a pessoa, você não valoriza a pessoa. E às vezes quando você perde aquela pessoa, por não cuidar, por não demonstrar o teu amor e o teu carinho por aquela pessoa, você perde aquela pessoa. Aí parece que não chora
que realmente você tinha que valorizar, que realmente você tinha que demonstrar o valor que você tinha por aquela pessoa. Porque muitas das vezes nós valorizamos as pessoas quando nós perdemos. E Jacó demonstrava mesmo. Jacó amava os seus filhos e filhos, mas ele demonstrava que o seu amor por José era diferente. No entanto, o que mais provocou a ira dos irmãos de José não foi só os sonhos que José teve. Foi um certo dia, Jacó, ele tinha 12 filhos com José. Jacó manda confeccionar uma túnica, e essa túnica ela tem 12 cores diferentes. Ele não mandou confeccionar uma túnica para cada filho, para simbolizar que amava todos por igual, mas Jacó mandou fazer uma túnica para José, e Jacó entregou ali a túnica para José. E os seus irmãos, quando acordou pela manhã, eu imagino o café da manhã, os 12 ali tomando café, a sua mãe, o seu pai, José veste aquela túnica e senta na mesa. Os seus irmãos já estavam com raiva dele, porque tudo era José. E Jacó costumava fazer assim: José, os seus irmãos estão demorando muito, vai lá ver o que eles estão fazendo e traga para mim um relatório. E tudo que Jacó pedia José para fazer, José fazia. José era um filho obediente, era um filho responsável. Porém, os irmãos de José, eles eram irresponsáveis. Os irmãos de José, na hora do trabalho, quem sabe eles estavam contando uma piada. Quem sabe na hora do trabalho eles estavam entrando nas redes sociais, se existisse Facebook, no Mensageiro. Quem sabe eles estavam olhando uma moça passar. Quem sabe eles estavam desviando no caminho que eu vou dar. Quem sabe os irmãos de José estavam fazendo. E por isso Jacó não confiava nos irmãos de José. Jacó falava: José, vai lá, observa o que seus irmãos estão fazendo e vem cá e me fala. Muitas pessoas dizem: José era um fofoqueiro. Mas só que era Jacó que estava pedindo que José fosse. E José entendeu que ele não tem que obedecer, não. Jacó entendeu, José entendeu que ele tinha que obedecer e respeitar as ordens do pai. E eu aprendo isso dentro da palavra, que eu tenho que aprender a obedecer e a respeitar as ordens que o meu Pai Celestial me dá dentro da Bíblia Sagrada. Mesmo que às vezes o meu irmão vai ficar com raiva de mim, mesmo que às vezes eu vou conquistar inimigos, mas quando eu obedeço às ordens de papai e que eu ando dentro da palavra do Senhor, como diz a palavra de Deus, o Senhor acrescenta os meus anos de vida e os meus sonhos se tornam realidade para a glória de Deus. E foi isso que aconteceu na vida de José. José poderia ter falado: mas papai, eu não vou mais atrás dos meus irmãos, eu não vou vigiar os meus irmãos, porque se eu for, eles já estão com raiva de mim, eles já me acocam quando o Senhor não está, eles me chamam de fofoqueiro, eles me batem, papai, quando o Senhor não está perto. Então, papai, eu não vou obedecer o Senhor mais, porque eu estou sofrendo. Mas José não olhou para aquilo que os irmãos falavam dele. José não se importou com o que estava vivendo, porque a meta de José era obedecer e respeitar a ordem do pai dele, Jacó, e pronto, acabou. Mas a Bíblia diz que os inimigos se levantaram. E um dos piores inimigos, irmão, não é aquele inimigo que você não sabe. Porque o inimigo que você não sabe, o lá de fora, aliás, o inimigo lá de fora, você não sabe quantos você tem, talvez você tenha muitos. Mas um dos piores inimigos são os de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família. Porque foi dentro da casa de José, foi dentro da família de José, que José sofreu mais, que José foi mais a Deus, que José sofreu. Ele suportou o processo, ele suportou o sofrimento, e depois ele obteve a vitória dele. E se passou o tempo, a cada dia José era mais odiado pelos seus irmãos. Os irmãos de José
José começaram a maquinar e começaram a dizer: nós temos que fazer algo contra José. Tudo de papai a José. Olha, José tem uma capa. Nosso pai mandou confeccionar uma capa de 12 cores para José. Enquanto José era simplesmente o irmão que era odiado pelos outros irmãos. José era simplesmente um sonhador. E ele dizia: José, para de sonhar, menino, você é um sonhador. O seu sonho não vai dar realidade, não vai valer nada o seu sonho, não adianta. Mas a ira dos irmãos ficaram pior, e foram mais pior ainda foi quando José recebe a capa. Eu estou falando para pessoas aqui que antes de ter capa, as pessoas até te odiavam. Antes de ter capa, as pessoas até gostavam de você, alguns, mas odiavam os seus sonhos. Mas a partir do momento que Deus te coloca uma capa, que Deus te honra, que Deus prova que você é escolhido dele, você tem que se preparar para os levantes. Você tem que se preparar para as pessoas que vão se levantar contra você. Porque até então os irmãos de José levavam José no banho-maria. Até então eles só davam os cocôs de José, xingavam José. Mas a partir do momento que a capa veio sobre a vida de José, a vida de José piorou. A vida de José começou a sofrer de uma forma pior. Porque quando os irmãos proclamam a morte de José, aí os irmãos já não olham mais nos olhos de José. Os irmãos já não têm mais paciência de dar só os cocôs de José. Os irmãos já querem matar José. E é por isso, irmão, que o nosso adversário, que se chama Satanás, e aqueles que deixam de ser usados por Satanás, porque tem pessoas, irmão, que deixam Satanás entrar na vida deles para nos odiar. Tem pessoas que deixam o maligno entrar no coração deles para tentar puxar o teu tapete, o meu tapete. Tem pessoas que deixam Satanás fazer de tudo no coração deles para tentar nos destruir. Mas uma coisa nós temos que guardar dentro do nosso coração: que quem nos deu a capa não foi um padrasto, não foi um tio, não foi um irmão. Quem colocou a capa na minha vida, eu, pastora Sena, foi Jesus de Nazaré. Quem colocou a capa sobre a tua vida foi o teu Pai Celestial. Então eu quero dizer para você: não se preocupa com os irmãos que têm levantado contra a tua vida, que seja irmão de sangue, que seja irmão de igreja, que seja vizinho, que seja parente. Não se preocupe, porque se Deus te deu a capa, é porque lá na frente essa capa vai fazer a diferença na sua vida. E se Deus te deu a capa, é porque você é o xodózinho dele. Bate palma para Jesus, quem merece. Porque Jacó só deu a capa para José. Jacó poderia ter feito 12 capas, mas ele só fez uma para o seu filho caçula José. Porque Deus, irmão, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe do que nós iríamos fazer com aquela bênção que Ele nos deu. Ele sabe o momento certo que Ele vai te dar a tua vitória, o momento certo que Ele vai te abençoar. Então não adianta os irmãos quererem, não adianta eles quererem roubar aquilo que Deus te deu. Então o texto está nos dizendo, está falando que os flecheiros, Jacó está à beira da morte. Jacó já está faltando pouco tempo para ele descer a sepultura. Jacó já está velho, os seus olhos já estão cansados. Jacó já não consegue ter força nas suas pernas para andar. Jacó está no leito de enfermidade. Esse versículo que nós lemos foi no finalzinho da vida de Jacó. Então Jacó chama os seus filhos, os seus 12 filhos, e ele começa a liberar uma bênção. Ele começa a abençoar os seus filhos e a entregar sobre a personalidade de cada filho. Aí José chama o filho mais velho. José fala o que o filho mais velho vai ser na vida. José instrui o filho mais velho, e José abençoa o filho mais velho. E José vai passando os 12 filhos na frente de José. É como a minha mãe, todos os dias nós estamos aprendendo a pedir ela a benção. Mesmo assim, ela às vezes sem consciência por causa do mal de Alzheimer, ela coloca a mão sobre a nossa cabeça
ela coloca a mão dela e abençoa. E eu tenho visto ela como Jacó nessa terra, ela tem nos abençoado. Então José colocava a mão e abençoava. Mas a Bíblia nos diz que quando chega na hora de Jacó abençoar a vida de José, a bênção foi diferente. Porque Jacó, no finalzinho da vida dele, ele começou a dizer: José, você é um ramo frutífero. Você, José, é um ramo junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Ele está dizendo: dos flecheiros lhe deram amargura e deixaram e o aborreceu. Mas o seu arco, porém, susteve-se nos braços de mãos fortalecidas, de onde as mãos do valente, a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Jacó está dizendo: José, os flecheiros te trouxeram amargura, os flecheiros lançaram flechas e te feriram, os flecheiros, José, eles te machucaram, mas você é um ramo frutífero, José. Você nasceu diante de uma fonte. Jacó está dizendo: ei, José, você nasceu diante de uma fonte. Você saiu de mim, José. Eu sou uma fonte. E mesmo que os muros te cercaram, mesmo que vieram as lutas, José, mesmo que vieram as humilhações, José, na tua vida, mesmo que você passou por um momento de dor, José, você sobressaiu. Seus ramos pularam os muros, os seus ramos foram crescendo no meio dos muros e pularam e continuaram a frutificar. Jacó estava dizendo: ô José, os teus irmãos, eu mandei você ir de encontro com teus irmãos para vigiarem para mim, para olharem o que os seus irmãos estavam fazendo, e você foi vestido com a túnica que eu te dei, José. E quando você chegou lá, os seus irmãos olharam para você e disseram, a Bíblia está falando isso, que os irmãos dele olharam para ele e disseram: já vem aquele menino e papai mandou ele nos observar, nós vamos matar ele. Os irmãos de José, irmão, proclamaram a morte do próprio irmão. Então o que eles fizeram? Eles jogaram José dentro de um buraco com a túnica. Porém, na hora que eles iam apedrejar José dentro do buraco até a morte, Deus tinha promessa na vida de José. Alguém pode nos julgar dentro de um buraco, alguém pode preparar a minha derrota e a tua derrota, mas se Deus tem promessa na nossa vida, irmão, o inferno pode até levantar, mas ele se levanta para cair, para ser envergonhado. Por isso, irmão, honra a capa que Deus colocou sobre a sua vida, honra a túnica que Deus colocou na sua vida. Nós somos diferentes. Nós, a igreja de Cristo, somos escolhidos por Ele. E por isso, irmão, que vem tanta tempestade na nossa vida, vem tanto problema, vem tanta luta. E tem hora que a gente acha que não vai conseguir. Tem hora que a gente olha para o céu e fala: Deus, me dá força, que eu não vou conseguir. Aí quando acontece, o outro dia nós estamos fortes. Nós vencemos aquele dia, vencemos aquela noite, vencemos aquele mês. Estamos no ano de 2020, estamos em novembro de 2020 e vencemos esse ano. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de nós agradecer a Deus o que você passou esse ano, o que eu passei esse ano, e nós estamos aqui firmes. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, porque nós estamos debaixo da potente mão dele. Então nessa noite, irmão, para de reclamar, para de ficar chorando, começa a agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo alimento, pela sua família, pela sua casa. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Jogaram José, planejaram matar José, mas um dos irmãos de José disseram assim: olha, não vamos matar ele, irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele e vem aí do Egito uma carruagem, eles compram escravo, vamos vender o nosso irmão como escravo. Olha que coisa triste, irmão. Não era o vizinho, não era o amigo do Facebook, do WhatsApp, não era, eram os irmãos de José. Talvez você está aí decepcionado com a sua família, está triste com a sua família, mas olha
o que a família de José fez com ele. E olha o final da história, o que José fez com a família que fez com ele. Porque esse é o Evangelho de Cristo. É assim que nós vivemos. A Bíblia diz para nós sermos imitadores. Paulo diz: sejam imitadores de mim, como eu sou imitadores de Cristo. Eles jogaram José lá. Eles pegaram José e venderam José, um jovem de 17 anos. Um jovem que estava acostumado a estar lado ao lado do pai. Se o pai amasse muito José, com certeza o pai demonstrava o amor que ele tinha pela vida de José. Ele demonstrou tanto que ele fez uma túnica só para José. Aquele menino era um menino muito amado. Aquele menino era um menino muito querido. Ele era querido pela sua mãe, pelo seu pai, mas ele era odiado, ele era invejado pelos seus irmãos. Irmão, não olha se você está sendo odiado pelo A, pelo B. Não olha se as pessoas não te valorizam. Lembra de olhar para o teu Pai eterno, que é Deus. Ele te valoriza, Ele te ama, Ele te conhece, Ele sabe da tua fraqueza. Para de querer dar satisfação para o homem, para de querer chamar a atenção do outro para a tua vida. Procure estar no centro da vontade de Deus, para você fazer a vontade dEle. Porque quando você faz a vontade do teu Pai, Ele vai te honrar nessa terra. Tem gente fazendo a vontade de todo mundo, do patrão, do pai, da mãe, mas deixa de fazer a vontade do Todo-Poderoso, aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que tem poder de nos dar e de tirar. José foi vendido, foi pegado ali como escravo, colocado numa gaiola, 17 anos de idade. Ele foi para ser vendido como escravo ali no Egito. E quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que eles olham para José. Potifar estava no Egito. Potifar vai ver ali os homens, os escravos. E aí de repente Potifar bota os olhos de José e ele vê algo diferente na vida de José. Porque quem anda debaixo da proteção divina de Deus, quem anda na obediência de Deus, irmão, ele pode estar lá no inferno, ele pode estar onde for, que as pessoas vão olhar e dizer: ele é diferente. Tinha muitos escravos ali, mas Potifar bate o olho em José. Ele pega José e leva José para dentro do seu palácio. Ele honra José no seu palácio. Enquanto ele está honrando José no seu palácio, Jacó está chorando, porque os filhos de Jacó, eles tinham um coração tão perverso. Eles tinham um coração, porque é assim que o homem, quando ele deixa Satanás entrar no coração dele, é como o homem quando deixa Deus entrar e se torna uma pessoa abençoada. O homem também, ele dá legalidade para que Satanás age na vida dele. Os irmãos de José pegaram a capa, a túnica. Tem pessoas que não conseguem te matar, mas quer sujar a sua túnica, quer sujar o teu nome, quer sujar a tua unção. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmão. Quando alguém tentar sujar a tua túnica, não vai debater com ele, não. Quando alguém tentar sujar o teu nome, tentar sujar a tua índole, tentar sujar a tua vida, não preocupa não. Deixa essa pessoa nas mãos do Senhor. Dobra o teu joelho e ora por ela, porque Deus vai julgar. Eu sou uma pastora, eu sou mulher. O ministério já tem 12 anos. O início do ministério tentaram fazer de tudo para sujar a minha honra, para que essas portas não fossem abertas, para que essas portas não continuassem abertas. E foram muitas coisas terríveis, tenebrosas, mas eu não olhei para aquilo que eles falaram. Eu olhei que quem me fez a promessa foi Deus e que Ele era fiel para estar comigo enquanto Ele estivesse na minha vida. Esse ministério ia continuar, eu ia continuar em pé, porque quem me sustenta é Deus. Então é isso que eu quero dizer para você: quem te sustenta é Deus. Deus te sustenta. Então não preocupa com quem está querendo manchar tua honra, com quem está querendo manchar o teu nome. Vai te trazer tristeza? Vai te trazer momentos de noites mal dormidas? Vai trazer momentos que você nem vai querer sair do quarto de tanta angústia, porque falaram, fizeram coisas terríveis contra você. Mas lembra, quem te sustenta é Deus. Eles pegaram a capa de José, a túnica.
porque eles vão naquilo, irmão, que vai te ferir, eles vão naquilo que vai te machucar. Pegaram a túnica de José, mataram o animal e jogaram sangue na túnica de José. Pegaram a túnica de José. Jacó estava esperando José chegar com a notícia dos seus filhos. De repente chega o mais velho com a túnica de José cheia de sangue, e chegam os outros 10, e Jacó olha e diz: cadê o meu filho? Cadê o meu caçulo? Cadê o filho que eu amo? Imagina um pai, irmão. Aí os filhos olham para o pai, e quando o pai vê aquela situação, ele vê a túnica do seu filho cheia de sangue, e aí Jacó começa a chorar, e Jacó começa a se lamentar, e os irmãos de José, sem ter compaixão, sem ter piedade, irmão, porque uma pessoa que não tem Deus no coração, ela não tem compaixão, ela não tem piedade. Eles sem piedade de meu pai sofrer por causa da inveja. É por isso, irmão, afasta. Se você tem alguém invejoso do teu lado, afasta dele, ora por ele. Afasta das pessoas que querem ver o teu mal, ora por elas. Não fale mal delas, não. Não vai bater de frente com elas, não. Afasta. É a melhor coisa que você tem é afastar, porque o invejoso, mas ele não tem piedade de você, ele quer te destruir, ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com a sua empresa, ele quer acabar com o seu ministério. É por isso que você tem que saber quem são as pessoas que estão do teu lado. Você tem que pedir: Deus, me dá visão. É claro que você não vai sair mandando todo mundo embora da sua vida, porque se você for mandar, você não vai ficar quase ninguém. É por isso que você tem que ter vida no altar e orar e pedir: Deus, me livra dos meus inimigos, como Davi fazia. Jacó chora ali, ele diz: olha, papai, infelizmente nós encontramos só a túnica do seu filho amado. Alguma José está morto, eles mataram José, comeram José, e não sobrou nada do teu filho amado, só sobrou a túnica que nós trouxemos para mostrar ao Senhor. Porque os inimigos, irmão, vão querer mostrar a nossa túnica manchada. Os nossos inimigos vão querer demonstrar um sentimento de dó por nós. Eles vão tentar demonstrar que eles estão sofrendo com a nossa dor, que eles estão chorando com a nossa lágrima, que eles estão sofrendo com o nosso sofrimento. É por isso, irmão, eu quero dizer para você: você tem um amigo verdadeiro, e ele se chama Jesus de Nazaré. E se você tem alguns amigos verdadeiros, mantenha eles, cuida deles, ora por eles, porque é poucos que são verdadeiros amigos da gente. Porque muitos amigos só são seus amigos quando você tem alguma coisa para oferecer, quando você tem algo para dar. Mas quando você não tem nada para oferecer, nada para dar, eles somem. E Jacó chorou o luto do seu filho. Jacó entrou em desespero, chorou. E José foi vendido como escravo. Só que lá, como escravo, ele foi para o palácio. E lá no palácio, aonde José colocava a mão, Deus colocava a mão dele em cima da mão de José. E lá no palácio, Deus começou a honrar José. José era bonito, José tinha sabedoria. José começou a decifrar os sonhos, de Faraó. José começou a crescer no Egito. Mas lá no Egito também teve uma tentação, a mulher de Potifar, que se levantou contra ele, para que ele adulterasse com ela. Mas José fugiu, porque José tinha princípios. E quem tem princípios, irmão, mesmo que a carne trema, mesmo que sente vontade, ele corre. Porque quem tem princípio com Deus não quebra o princípio de Deus. Ele entende que é melhor desagradar o homem do que desagradar a Deus. E lá José foi preso no cárcere. José ficou 4 anos preso no cárcere. Mas quando Deus está com o homem, irmão, quando Deus está com a gente pode ir para a boca do leão, a gente pode ir para a fornalha, a gente pode ir para o cárcere. E a Bíblia diz que lá no cárcere, o general que estava lá, ele achou graça em José. E José começou a andar dentro do cárcere sem estar preso. José recebeu a chave da cadeia, porque eles viam Deus na vida de José.
E o tempo se passou. Um dia Faraó sonhou e ninguém conseguia decifrar os sonhos de Faraó. Mas José tinha o dom do discernimento dos sonhos, porque quem deu o dom para José foi Deus. E aquilo que Deus dá para a nossa vida, irmão, ninguém toma. E aquilo que Deus dá para a nossa vida é para ser usado para a glória do nome dEle. É para ser usado para Ele, não para ganhar dinheiro, não para aparecer, não para mostrar que nós somos melhor do que o outro. Aquilo que Deus coloca na minha vida, coloca na vida do pregador, do levita, na sua vida, é para glorificar e exaltar e bendizer o nome dEle. Então aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça com excelência. José foi honrado lá. E de repente ele sai do cárcere e ele vai decifrar o sonho de Faraó. Faraó fica tão alegre, ele fica tão maravilhado com o que José está fazendo, que ali começa o primeiro governo. Muito crente vai dizer: eu não vou votar porque Deus gosta de eleição, eu não vou votar porque é tudo ladrão. Mas aqui eu vejo dentro da palavra do Senhor, nós temos, irmão, que exercer a nossa cidadania. Porque se a gente não vota, aí chega uma pessoa lá, nós não podemos reclamar. Agora, se você vota errado, sem saber quem você colocou, e a pessoa vai roubar, a pessoa vai fazer coisa errada, então é ela com Deus. Mas nós temos que exercer a nossa cidadania. Daqui uma semana nós temos eleições. Então olha a Deus, pede a Deus: Deus, me direciona, Deus. Eu sei que está difícil, né, irmãos? Está difícil? Está difícil. Mas vamos orar a Deus, não vamos deixar de cumprir a nossa cidadania. Porque a Bíblia nos fala que o primeiro governador da Bíblia aparece lá no Egito, um menino que cuidava de cabras, um menino que era automaticamente chamado como fofoqueiro, um menino que os seus irmãos arquitetaram a morte dele, mas um menino que estava cheio da unção de Deus, um menino que tinha uma túnica escolhida pelo Pai. E eu vejo que tem pessoas aqui nessa noite que tem túnica escolhida por Deus, e nós temos que entender e não abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. José foi honrado, governador do Egito, e Deus deu sabedoria a ele para governar. Deus deu inteligência a José para governar. E é o que eu peço todo dia: Jesus, Deus, dá inteligência para os nossos governantes. Porque não adianta, irmão, nós ficar amaldiçoando o governo, não adianta nós ficar amaldiçoando o juiz, amaldiçoando os governantes, porque a nossa palavra tem poder. Nós temos que abençoar e pedir: Deus, abre a visão deles, tira os ladrão, né? Tira os corruptos. É difícil a gente ver isso, mas nós podemos pedir. Nós somos igreja, irmão. Nós temos esse poder e essa autoridade. A Bíblia diz que quem é abençoado, e nós temos que usar esse poder que a igreja tem e que a igreja ainda não entendeu. Então Deus coloca José como governante de Israel. Abaixo, do governo era José, um dos primeiros governadores da Bíblia Sagrada. E ali o reino foi entregue na mão de José. E ali Deus havia mostrado para José no sonho de Faraó que seria 7 anos de bonança, 7 anos de tristeza, 7 anos de escassez. Ninguém conseguia entender, porque o Faraó sonhou que tinha 7 vacas gordas engolindo 7 vacas magras, e ele sonhou que 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E veio os feiticeiros, veio os adivinhos da época, e ninguém conseguia discernir, ninguém conseguia entender o sonho. Mas José tinha o sonho de Deus, ele tinha a revelação do sonho. E ele disse: olha, Faraó, esse sonho o Senhor está dizendo, vai vir 7 anos de escassez em todo o Egito, 7 anos que a terra não vai produzir, 7 anos que não vai ter alimento, mas também vai vir 7 anos de fartura. Então eu aconselho o Senhor a escolher uma pessoa que sabe mexer com finança, a uma pessoa que é bom de administração, para que venha governar os 7 anos de fartura, para que quando chegar os 7 anos de escassez, no seu reino vai ter alimento.
Mesmo que nos outros reinos não tenha, o seu vai ter para dar. E o rei, diante disso, o faraó, diante da fala de José, ele olhou para José e disse: ô José, deixa eu te dizer, não tem ninguém melhor do que você para ser governador. Não tem ninguém melhor do que você abaixo de mim para cuidar desse povo. E aí Deus honra José como governador do Egito. José trabalha, ele não teve faculdade, José não teve um anel de teólogo, José não teve um dicionário para olhar as palavras erradas e copiar mais certo. José não teve nada, mas José teve a presença de Deus. Eu não estou falando com você que é errado você estudar, que é errado você ser teólogo, que é errado você ir para a faculdade. Não estou falando isso com você. Você pode ter tudo isso, mas se você não tem a presença de Deus, não adianta. Agora, se você não tem nada disso, mas você tem a presença de Deus, você tem tudo na sua vida. Por isso que nós não podemos abrir mão da presença de Deus. José não tinha estudo, e José foi parar como governador, e governando com sabedoria, com excelência, porque Deus era na vida de José, irmão. Quem tem Deus na sua vida é um ótimo dirigente do ciclo de oração. Quem tem Deus na sua vida é um ótimo líder dos levitas. Quem tem Deus é um ótimo cuidador daquilo que coloca na vida, na mão da pessoa para fazer. José tinha Deus. Eu profetizo que você tem Deus na tua vida, e que a partir de hoje tudo que você colocar nas suas mãos vai prosperar. Tudo que você for fazer, Deus vai fazer com você. Mas você tem que entender que você tem que ter a presença de Deus. Não vai e deixa Deus para trás não. Diz: Deus, eu só vou se o Senhor for comigo. Eu vou abrir minha empresa, mas se o Senhor não estiver comigo, eu nem vou abrir. Eu vou comprar isso, mas se o Senhor não estiver comigo, eu nem quero comprar. Senhor, eu vou fazer isso, mas se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Nós temos que aprender a colocar Deus na nossa vida como nosso sócio, Deus como nosso Senhor. E José começou a prosperar, plantava, e ele mandou construir muitos celeiros, e começou a encher os celeiros de grão. O Egito passou 7 anos de bonança, 7 anos de muita riqueza. Aí quando passou 7 anos, a terra não produziu mais fruto. Eles plantavam, mas não tinha como colher, porque o fruto não vingava. A região, os outros países, as outras cidades também plantavam, mas não tinha como colher. Aí o que acontece? O povo de outra terra começou a bater nas portas do Egito. Eles começaram a falar no Egito, chegar na porta do Egito, procurar Josué e dizer: Josué, a nossa terra não está plantando, os nossos animais estão morrendo porque não tem comida para eles comer. Nós precisamos, governador, que o Senhor faça algo. E José, governador, dizia: o que vocês me dão para eu dar para vocês os alimentos? Alguns falavam: olha, eu tenho tantas propriedades e eu te passo a escritura delas todas. Eu tenho tantas coisas, eu te passo a escritura. Um baú cheio de ouro. E dizia José: nós precisamos de saca de arroz, nós precisamos de alimento, porque os armazéns não tem, para nosso povo não morrer de fome. E a Bíblia diz que o Egito se enriqueceu mais ainda. Josué tinha um alimento e eles tinham riqueza para dar para José. Tudo isso porque José era um sonhador, e ele não deixou ninguém frustrar os planos dele, nem com a morte, nem longe do pai. É por isso que Jacó fala da armadura. Jacó fala que os flecheiros lutaram contra a vida de José, mas não prevaleceram. Jacó está dizendo: seus próprios irmãos lutaram contra você, José, mas eles não prevaleceram, porque você é um ramo frutífero, nascido diante da fonte, e que superou os muros, que ultrapassou as barreiras, que venceu os dias difíceis. Então a Bíblia diz que o povo do Egito se enriqueceu mais ainda, e está quase morrendo, está velhinho. Aí que nós entramos nesse texto, foi a partir daí que nós lemos, onde Jacó fala com José essa palavra. Para os seus filhos, diz: o que nós vamos comer? Não tem comida. E os seus 11 irmãos estavam casados com famílias sem alimentos, gado morrendo.
E alguém diz: olha, eu fiquei sabendo que lá no Egito tem um governo, lá no Egito tem um homem que fez. Vamos lá, papai, deixa nós ir lá buscar alimento, deixa nós levar alguns animais para poder trocar por alimento. E Jacó disse: animal, mas não leva o teu irmão mais novo, que era o outro caçulo, abaixo de José, que depois que José foi vendido, nasceu outro caçulo na casa de Jacó. A Bíblia diz que os irmãos de José vão no Egito, e para ir no Egito tinha que conversar para tratar assunto de finança, para tratar assunto de compra e venda. Era José que estava no trono. E de repente veio José com aquela roupa de rei, com aquela maquiagem do egípcio, vem totalmente mudado, e eles não conhecem José. Eles pedem misericórdia. Ele diz: olha, o meu pai, nós temos um irmão caçulo, o meu pai está velho, a minha mãe também, e nós não temos alimento. Nós viemos aqui para negociar, nós temos alguma coisa aqui para negociar. E quando José bate o olho nos seus irmãos, ele reconhece. Então José manda preparar uma mesa, um banquete para eles. E quando eles estão lá se alimentando, eles estão achando estranho. Como que um governador vai chamar eles para uma mesa? Como que um governador iria permitir eles sentarem na mesa para se alimentar? E quando eles estão se alimentando, José faz uma prova e fala com eles: eu vou mandar alimento se vocês mandar o seu irmão mais velho ficar aqui comigo. O caçulo de vocês vão ter que ficar aqui comigo para eu mandar alimento para o seu pai. E eles ficam preocupados, porque Jacó já tinha perdido José, pensando que perdeu José. Então Jacó transferiu o amor para o filho mais novo. E ele chega perto do pai, Jacó velho chorando, diz: não, meu filho não, vamos morrer de fome. José já não existe mais, agora o meu caçulo também vai. Mas só que eles precisavam de alimento, então eles deixaram o irmão mais novo. E quando eles chegam, eles colocam o alimento no jumento, eles levam o alimento para os irmãos de José. E José diz: olha, eu vou dar mais alimento, mas se vocês trazerem o seu pai e a sua mãe aqui. E eles, sem entenderem, eles buscam Jacó velhinho, Jacó também sem entender. Jacó dizendo: mas por que eles me querem? Eu sou um velhinho, nós precisamos só de alimento, nós damos terra para o governo do Egito, nós precisamos de alimento. E os filhos disseram: não, pai, o governador do Egito falou que é para o senhor ir para a mamãe também. Então desce os 11 juntamente com a mãe e o pai. E quando eles descem, quando Jacó bate o olho em José, o pai, quando ele reconhece o filho, aonde o filho estiver, o pai, ele jamais vai esquecer o olhar de um filho, jamais ele vai esquecer o semblante do filho. E quando Jacó chega velhinho, quase morrendo fraquinho, que ele bate o olho, e José abraça o pai e disse: oh meu pai, os meus sonhos que Deus me deu se concretizou. Então ali naquele momento, Jacó reunido com seus filhos, José viu o seu pai pela última vez. O seu pai viu José, mas naquele momento ele começa a abençoar os seus filhos. E quando ele chega no José, ele fala: meu nós, irmãos, temos que fazer por onde Deus olhar para você no dia que ele vier buscar a igreja e dizer: Maria, você é um ramo frutífero. Ô Madalena, você é um ramo frutífero. Ô João, você é um ramo frutífero, porque você nasceu na fonte. Mesmo na escassez você frutificou, mesmo no muro. Aí Jacó está dizendo: olha, teve muro na sua frente, teve morte na tua frente, teve tristeza, você ficou no calabouço 4 anos, você foi vendido como escravo, mas mesmo com toda a luta você passou, José, você frutificou diante dos muros. Os flecheiros não conseguiram te derrubar. Então é essa palavra que eu deixo para você nessa noite. Não deixe o teu inimigo te derrubar, não deixe os flecheiros te derrubar. Mesmo que ele se levante contra você, mesmo que ele se opõe contra a tua vida,
igreja, porque José sofreu. 17 anos ele tinha quando ele foi vendido como escravo. Ele ficou longe do aconchego do pai, do carinho da mãe, longe da família. Foi vendido como escravo. Ele foi preso por um crime que ele não tinha cometido, porque a mulher de Potifar levantou contra ele e disse que ele tentou assediar ela. Ele ficou preso por algo que ele não tinha cometido, mas lá Deus honrou ele. Então o que eu quero te dizer para você: alguém pode manchar a tua túnica, alguém pode roubar a tua túnica, mas ninguém vai roubar o que está dentro de você. Ninguém vai tirar aquilo que o Pai deu para a sua vida. Que essa palavra fique no seu coração, e que você venha a ser um ramo frutífero nessa terra. Que você venha a ser um ramo que vai expandindo, que vai passando para o muro e que vai frutificando. Porque nós somos Josés na presença de Deus. Nós somos sonhador. Eu pergunto nessa noite: tem alguém aqui que não sonha? Se tiver alguém que não sonha, eu quero, após esse culto, eu quero orar por você. Eu quero impor minhas mãos um pouquinho longe da sua cabeça, mas eu quero orar por você, porque houve flecheiros, houve pessoas que tiraram o seu sonho, que mataram o seu sonho, mas hoje Deus mandou trazer essa palavra para pessoas aqui que pararam de sonhar por causa da família, que dizem: ei, você vai sonhar, quem é você para conseguir? Quem é você para realizar? O seu salário é pouco, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Existe flecheiro, irmão, dentro da nossa própria família, que nos tenta barrar. Mas hoje, você que veio nessa noite, você que está me vendo, se você tomar posse e acreditar, eu vou repreender isso na tua vida, e você vai ser um ramo frutífero, como José foi. Ele foi governador do Egito, ele governou. José passou-se o tempo, o pai morreu, a mãe morreu, ele mandou enterrar o pai no lugar de honra, ele mandou enterrar a mãe no lugar de honra. E a Bíblia diz que passou-se o tempo, Faraó morreu também. Os ossos de José, segundo os historiadores, foram colocados dentro de um baú muito bem fechado. Só que ao invés deles enterrarem os ossos de José com seu pai e com a sua mãe, como eram outros governadores mal, outros faraó mal, a Bíblia diz que eles pegaram os ossos de José e jogaram os ossos de José no rio Nilo. A Bíblia diz que jogaram a caixa com os ossos de José dentro do rio Nilo, segundo os historiadores que acharam escrito em pergaminhos. E a Bíblia diz que quando Moisés vai atravessar com o povo, a Bíblia diz que veio uma cochita, uma mulher que ouviu o seu bisavô falar, que ouviu a sua avó falar, que ouviu a sua mãe falar, que dentro daquele rio havia sido jogado os ossos de José. E a Bíblia diz que Moisés disse: sobe, ossos de José. E segundo os historiadores, irmão, os ossos de José flutuaram sobre a face das águas, algo sobrenatural. Que pegasse os ossos de José, colocasse no baú e colocasse no sepulcro do seu pai e da sua mãe, porque é assim que Deus faz. Até os nossos ossos, Deus, após a nossa morte, Deus zela pelos nossos ossos. Então eu quero dizer para você: vale a pena não desistir do seu sonho, vale a pena prosseguir a sua caminhada firme dentro, e o nome dele será glorificado e exaltado na tua vida. Amém? As palmas bem forte para Jesus. Eu quero convidar vocês para ficarem de pé, amém? Abrirem a sua Bíblia, né? O tempo é muito curto, nós temos hoje 3 apresentações, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos ter 3 apresentações agora. Glória a Deus, pode ser, amém? Aleluia, Jesus. Abre sua Bíblia.